Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Oi, eu sou a Tamires. Esse aqui é mais um vídeo do De Volta à Ravka. E aqui a gente vai responder perguntas que vocês mandaram pra gente, dúvidas que vocês estão tendo em relação ao universo. E também vai ter um outro vídeo no canal da Tamires respondendo outras perguntas, tá? Então não esqueça de assistir os 2 vídeos, caso a sua dúvida não seja sanada aqui. Assiste da Tamires e também assiste os outros. A gente já tem 10 vídeos falando sobre o universo Grisha, aprofundando sobre vários temas. Então, se você ainda tá com dúvida, pode ser que sua dúvida tenha sido respondida nesses outros vídeos. Então, a primeira coisa que vocês queriam saber é sobre rastreador. O que é isso? Pessoa que é rastreadora, que é um dom, tem um olfato muito bom, tem uma habilidade, sensitividade, é um Grisha. O que é? Ai, pergunta perigosíssima, hein? A gente tem uma figura importante dentro do livro, que é o Mali. Ele é um personagem que vai estar diretamente conectado com a nossa protagonista, que é a Lina. Ele é listado, né, como um dos 6 principais dessa primeira temporada. E o Mali, ele é um rastreador. Mas, mais do que ser um rastreador, ele é um rastreador muito bom. Então ele tem toda uma sensitividade com relação àquilo em que ele está caçando. Então ele é muito bom no que ele faz, ele consegue ter instintos muito fortes e isso faz com que ele se destaque dos outros e tenha um papel um pouco mais especial aqui. E aí isso acaba gerando também algumas dúvidas de o que tem de especial com esse menino que ele é tão bom? Não sei dizer. Não, e aí a gente lê o livro e aí a personalidade dele vai batendo a gente lentamente e a gente fica, realmente, é muito difícil perceber e entender o que tem de bom e de especial no Mali. Né, realmente... É complicado responder essa dúvida do que acontece na primeira trilogia. Para a pessoa ser um bom rastreador e tudo mais, ela não precisa necessariamente ser um Grisha, tá? Então não são 2 coisas que são relacionadas. Uma pergunta que foi muito legal que fizeram, que eu não tinha parado pra pensar nisso, é se a Zoya vai ser Sully na série, né? Por conta do casting da atriz que foi escolhida pra fazer ela. O que você acha? Então, a gente sabe que a Zoya, ela é meio Sully. O pai dela é Sully. Então, apesar dela ter nascido em Ravka e ter crescido ali dentro da comunidade ravicana e ter toda a sua criação dessa forma, ela é metade Sully. Então, eu acho que isso também influenciou, né, diretamente no casting dela, provavelmente, para eles ressaltarem ainda mais essa conexão e provavelmente também trazer um pouco mais de diversidade, de apresentar os outros povos e não ser só a Inej, né? Claro, exatamente. Eu acho que a única coisa que fica de diferença aí é que a Zoya tem olhos azuis, né? Mas nada que vai interferir realmente fazer muita falta na série como um todo, né? A próxima pergunta que fizeram é se a série vai ter uma inspiração oriental. O que você acha, Maíra? Eu não entendi muito isso, assim, porque... Oriental em que sentido? Né? Eu não sei. Entendi. Eu não sei se as pessoas não olham a fisionomia dos personagens, tipo da Inej e da Zoya, e pensam em puxar pra algo oriental, mas não... Aí tipo seria sudeste asiático, né? Então tipo, oriental, a não ser que você esteja querendo falar tipo Rússia. Rússia talvez esteja né? Ocidental é oriental. No caso, sim, a inspiração é russo, né? Apesar de que na série eles estão desenvolvendo até uma outra linguagem, né? Coisa que a gente no livro tem mais uma inspiração russa mais pesada. Eu não sei como é que eles vão fazer na série, se eles vão mudar um pouco, mas eu não senti nada que, né, tudo bem que oriental é tudo um conceito muito abstrato, né, porque o planeta não tem uma linha no meio, mas... mas quando eu penso em oriental, eu já penso no que culturalmente é descrito mais fortemente como oriental, que é uma cultura japonesa, chinesa, desses povos, né? Tudo asiático, e o que compreende isso, mas não é a abertura que a gente tem dentro da série num primeiro momento pra isso, né? Não vi essa inspiração também não sei, talvez aponte pra gente aí o que especificamente vocês acreditaram que seria inspiração oriental, porque... outra pergunta, que na verdade eu dei uma reformulada aqui pra não dar spoiler, tá, pras pessoas, que é
um amplificador precisa ser um Grisha? Se vocês viram um vídeo lá no canal da Tamires falando sobre os amplificadores, a gente falou que o Darkling e a Baghra são amplificadores, né? São pessoas que são amplificadores. Mas necessariamente uma pessoa que é um amplificador é um Grisha? Diga aí, Tamires. Então, essa pergunta é uma pergunta traiçoeira, tá? A resposta é não. Não necessariamente uma pessoa que é um amplificador precisa ser um Grisha. Um amplificador não precisa ser um Grisha. Não necessariamente uma pessoa. Um amplificador não precisa ser um Grisha. Os animais que são amplificadores não são Grishas. Então qualquer outra coisa que seja um amplificador não precisa ser Grisha para ser um amplificador. Nossa, eu me saí muito bem! A próxima pergunta é sobre a cronologia de leitura, tá? A galera tá confusa, se dá pra ler Six of Crows sem ler Sombriossos, se tem que ler Sombriossos, se tem que ler o primeiro, tem que ler tudo. O pessoal tá confuso, apesar que a gente já comentou isso aí umas quantas vezes, hein? Já falamos, Mas assim, eu acho que é importante só dar uma reforçada, né? Porque tem pessoas querendo... só dizem que o universo Grisha fica bom só em Six of Crows. E assim, tem que admitir que sim, realmente a parte melhor desse universo começa em Six of Crows, porque a Leigh Bardugo melhorou muito a escrita dela, desenvolveu melhor muita coisa, amadureceu muita coisa, né? Mas eu, pessoalmente, acho que você precisa sim ler a primeira trilogia, ou no máximo ler um resumo. Assiste nossos vlogs de leitura, eu fiz vlog comentando capítulo a capítulo, ou seja, quando você terminar, depois de uma hora que você assistiu, você vai saber tudo o que aconteceu no primeiro livro. Mas assim, é porque existem muitos contextos do país, dessas coisas todas que a gente tá aprofundando, que quando se você chegar já em Six of Crows, primeiro que você vai ter spoiler do que aconteceu, mas tudo bem se você não se importar, mas eu acho que não existe explicações suficientes como existe na trilogia Grisha, sabe? Porque o fato da Lina estar chegando lá, ela, né, sendo uma outsider, uma pessoa de fora que chega, as coisas que ela aprende, a gente aprende junto com ela. Em Six of Crows não tem esse momento de aprender, né? Exatamente. O que a gente recomenda antes de você ver a série, assim, pra série você precisa ler Sombriossos, porque a história da série é a história do primeiro livro da trilogia Grisha e de um prequel de Six of Crows, bebendo dos flashbacks que a gente tem no primeiro livro, Já né? tem no primeiro livro. Então, assim, se você não lê Sombriossos pra ver a série, tudo vai ser spoiler pra você. Sinto muitíssimo lhe dizer, tá? E porque a adaptação central é focada em Sombriossos com elementos de Six of Crows. Então, pelo menos nesse primeiro momento da série, a gente tem essa situação. Então, vai ter que ir para a trilogia original, sim, senhor. Sim. E o negócio que assim, a ideia, eles estão fazendo um livro zero de Six of Crows, né? Que eles falaram, coisa que a gente comentou. Mas, como a Tamires falou assim, vai estar bebendo nos flashbacks de coisas que existem já no primeiro livro de Six of Crows. Então, assim, querendo ou não, você vai ter um spoiler do livro de Six of Crows. Você vai ver coisas na série que vão estar provavelmente no primeiro livro. Então, assim, a gente fez uma leitura conjunta exatamente pra isso. E pra vocês... Temos de ler tudo. Pra vocês entenderem, gente, em Six of Crows a gente tem o plot de Six of Crows, então presente, eles têm uma missão a cumprir. Porém, entre os capítulos, dentro do arco de cada personagem, a gente vai ter flashbacks que são momentos do passado desse personagem. Então a gente vai entender um pouco do passado de cada um deles, que é relevante não para o arco principal, mas para a criação de personalidade deles. E essas histórias desses flashbacks do passado dos personagens, e não necessariamente o arco principal da história de Six of Crows, que vai estar nesta primeira temporada de Shadow and Bone. Então, sim, é importante que você leia pelo menos Sombriossos e Six of Crows. Essa seria a recomendação da gente. Sim. E pra quem tá em dúvida, então a ordem é Sombriossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão, Six of Crows, Crooked Kingdom, e aí temos King of Scars e Rules of Wolves, né? Que é tá lançando agora, né? Vai lançar por aí. E aí, depois, entre Six of Crows e a trilogia Grisha, você pode ler o The Lives of Saints, que não lançou aqui no Brasil ainda, e o Language of Thorns, que são dois livros meio que avulsos, né? O Language, ele é um livro
de contos de fadas do universo Grisha, que é muito legal, que a gente vê eles mencionando também. E esse livrinho aqui conta a história dos Santos, é um livro muito importante para a trilogia Grisha. Se você quiser saber mais sobre ele, a gente fez um vídeo falando sobre os Santos, então corre lá para assistir. A outra pergunta é como não se apaixonar pelo Darkling? Eu posso responder essa porque eu não sou apaixonada pelo Darkling. Responde aí. Eu acho que a gente às vezes se perde no Darkling por causa da aura do bad boy. Bonitão. Mas assim, não é nem a aura do bad boy, é o bonitão, tá? É. E aí a série não ajudou escalando Ben Barnes. Não ajudou, tá? Essa frustração. Achei errado isso. Achou errado. Foi rude. Mas, assim... Ok, 10 estrelas. a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, assim, levando em consideração a aparência, nota 10. Levando em consideração personalidade e caráter. Não, personalidade, assim, a gente dá um 5. Caráter, menos 12. Então, assim, você vai ter que fazer a sua medida aí, tá? O cara só pode ser... Se o cara for bonito, só serve pra você, daí tudo bem, você vai se apaixonar pelo Darkling. Se o cara ser bonitão, mas precisar ter um pouco de caráter, ser necessário, daí você já não cai mais na conversinha fiada, não. Mas eu acho que eu tenho várias questões da forma como a Leigh Bardugo desenvolve o Darkling e por onde a trilogia vai. E eu acho que seria legal a gente fazer um vídeo só pra falar sobre o Darkling. Sim. Coisas sobre como ele ser apresentado, né, no primeiro livro, como ele vai indo do segundo e terceiro livro, e quais as expectativas, talvez, pra como vai ser a série, não sei, ou... Eu acho que esse é um vídeo... A comparação... Esse é um vídeo que eu acho que é bom a gente fazer depois, porque a gente já vai ter... A gente vai poder falar livremente. Exatamente, legal. A gente viu o que eles fizeram, porque assim, pra mim ele é um personagem com muito potencial, ele é muito interessante, mas ele poderia ser um personagem tipo Cass. Só que eu acho que a Leigh Bardugo não teve maturidade na época pra escrever esse personagem, sabe? Eu acho que, da mesma forma que ela não teve maturidade pra escrever várias coisas da Alina, eu sinto que o Darkling foi uma oportunidade perdida. Ele poderia, mesmo sendo complicado, não ser um personagem redimível e continuar sendo apaixonante. Sim. Mas a gente pode discutir isso depois, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só sobre o Darkling, põe aqui nos comentários. Exatamente. E a gente tem uma grande oportunidade agora de ver uma configuração de Darkling um pouco diferente, né? Então a gente deve ficar um pouco otimista pra ver, ou pelo menos curioso, pra ver como é que ela vai... Como as coisas mudaram ou não também, porque pode ser que não mude nada e a gente termine frustrado. Um pouco. E a última pergunta é, qual é do servo, do viado? Que negócio é esse que fica aparecendo aqui? Gente, saiu um vídeo lá no canal na semana passada falando sobre os amplificadores. O servo é um amplificador. Não é à toa que ele aparece na capa do livro. Então, assim, a gente já explicou um pouquinho de qual é o mito por trás desse servo lá no vídeo que fala sobre os amplificadores. Então, passa por lá pra conferir. E bom, gente, foi isso. A gente vai responder mais perguntas lá no canal da Tamires. Então, corre pra lá caso vocês não tenham assistido ainda. E lembrando que vai ter gente comentando sobre os episódios da série. Então, assim, está chegando. Eu estou muito animada, muito empolgada. Então não deixem de acompanhar nossos vídeos. E é isso, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.